E aí, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos fazer a correção aí, por favor, dos nossos exercícios do capítulo 8. Vamos lá? Deixa eu passar aqui pra gente ver qual é a página. Página 123, sétimo ano. Página 123. Beleza? Vamos lá, que é bastante coisa, né, na verdade, pra gente corrigir. Olha só, a gente viu Reforma Protestante, né, no capítulo. Então, a gente vai ver aí, ó, sobre os percussores da Reforma Protestante, assinar a alternativa incorreta, ele quer a incorreta. Então, a gente vai ver a característica que não se adequa, tá bom? Letra A. Criticavam o luxo, a riqueza da Igreja Católica, a falta de acesso dos leigos à Bíblia e certas práticas dos clérigos que consideravam imorais. Certo ou errado? Na verdade, está certo, ele quer saber errado. B. Suas ideias não eram bem recebidas e em muitas ocasiões eles foram acusados de heresia e condenados à morte? Tá certo. C. Suas críticas foram vistas como positivas pela Igreja Católica, que então iniciou a Reforma Protestante? Suas críticas foram vistas como positivas? Errado, foram como negativas. Então a gente vai marcar a letra C. Letra C aí, tá bom? Vamos lá. A questão, página 126. Ah, tá. Olha só. Eu acho que eu não coloquei. Deixa eu voltar. Ah, coloquei sim. Página 125. A gente tem a questão 2. A separação da igreja da Inglaterra envolveu, além de fatores políticos, uma questão pessoal do rei Henrique VIII. Sublinhe no texto a reforma da Inglaterra, o trecho que trata desse assunto. A gente vai voltar na página... Ainda estamos na página 125. E lembra um parágrafo que eu pedi para vocês marcarem no livro, escreverem assim no início? Ele começa assim, ó. Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, filha de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Vocês vão marcar esse parágrafo todo, porque ele é a resposta da questão número 2, tá? Então, vocês vão marcar esse parágrafo todinho aí, beleza? Sem problemas. E aí sim, agora a gente vai para a página 126, tem um quadrinho. Eita, professora, olha o tamanho desse texto. Olha só, os senhores vão ler, possivelmente já leram um texto, né? Nós temos o texto 1, o texto 2 e o texto 3, certo? E a gente vai completar esse quadrinho que tá aí aparecendo na tela para vocês, beleza? Olha só, o texto 1, qual foi o reformulador, né? O cara que teve a ideia. O texto 1 foi o reformador, perdão. É Lutero, tá? O texto 1 faz referência a Lutero. O texto 2 faz referência a Henrique VIII, tá bom? Texto 2 é Henrique VIII. E o texto 3 faz referência ao Calvino, que é o João Calvino. E a gente vai colocar as características abaixo aí, tá bom? Religião influenciada por ele. Qual foi a religião criada por Lutero? Luteranismo. Qual foi a religião, criada, no caso aí, pelo Henrique VIII? Anglicanismo, não é? A gente vai escrever aí anglicanismo. O texto 3 faz referência ao quê? Ao calvinismo, não é? Que foi criado por João Calvino. E aí a gente vai colocar as principais ideias referentes ao luteranismo. Primeiro que os senhores vão colocar aí, salvação pela fé, tá? Salvação pela fé. Segunda característica do luteranismo, acesso a Deus sem intermédio de santos ou padres. Acesso a Deus sem intermédio de santos ou padres. E infalibilidade da Bíblia. Infalibilidade da Bíblia, certo? Tipo, fazendo menção que não falha nunca, beleza? Infalibilidade da Bíblia. Principais ideias do anglicanismo, que é o segundo quadrinho aí que a gente está completando. Lembra que eu falei que o rei ele é chefe de Estado, chefe político? Chefe político, perdão, e chefe religioso? Então, a gente vai colocar aí, rei principal como líder da igreja. Rei principal como líder da igreja. O que a gente pode colocar como referência também? Divórcio. É a possibilidade de haver divórcio, ok? Fim do celibato clerical. Fim do celibato clerical. Fim dos mosteiros também. Para quem não sabe, mosteiro é um lugar recluso que os monges vão para estudar, enfim, para terem o seu momento de reflexão, ok? Controle de terras que pertenciam à Igreja Católica. Controle de terras que pertenciam à Igreja Católica.
Esse controle, ele se dá porque o Estado vai pegar as terras, enfim, os territórios e os bens da igreja que pertenciam à igreja, né? Na verdade, a igreja católica vai pertencer ao Estado agora. O texto 3, as principais características, a gente vai escrever assim, ó. Predestinação, é o terceiro quadrinho. Valorização do trabalho, ok? E perseguição aos hereges. Perseguição aos hereges são as pessoas que não são adeptas àquela religião, tá bom? Que não são adeptas àquela religião, tudo bem? Ok. Vamos passar. Temos a página 127. Para conter o avanço da reforma protestante, os católicos tomaram uma série de medidas. Entre elas, podemos citar a criação de index, que era... Então, vamos lá. Um conjunto de livros escritos somente durante o período do Renascimento? Um conjunto de livros permitidos pela igreja, os quais ensinavam a doutrina católica? Não. Um conjunto de livros proibidos pela igreja por serem considerados contrários aos seus ensinamentos? Qual sobrou? Ah, não, a letra C, tá certo. Um conjunto de livros proibidos pela igreja por serem considerados contrários aos seus ensinamentos. Ai, quase que não sai. A seus ensinamentos. Lembra quando eu falei da Contra-Reforma? Então, a Contra-Reforma ela vai fazer uma lista de livros que não vão ser proibidos, que vão ser proibidos, na verdade, certo? Ou seja, que a galera não pode ter acesso, que não pode ter conhecimento da leitura, né? Que eles vão ser considerados, assim, tipo, desvirtuosos para a sociedade. Então, a letra C, perdão, tá? Eu tô lendo aqui, eu tô lendo na tela, mas eu não tô enxergando, então eu vou realmente continuar lendo pelo livro. Tô sem óculos, né? Vamos lá. Questão invertida. A gente tem a resposta da questão invertida. Não, as medidas tomadas durante a Contra-Reforma incluíram a reafirmação de que somente a igreja tinha autoridade para ler e interpretar a Bíblia. Em vez de permitir que todos interpretassem as escrituras, a igreja optou por preparar melhor os padres para o sacerdócio. E aí, Gabriel Magno, qual seria a pergunta da resposta? Qual seria a pergunta, Gabriel Magno? Lia? E aí, Vinícius? E aí, gente, Arthur? Saudades de vocês. Qual seria? Eduardo, levanta a mão. Eduardo, Matheus. Ó, a Contra-Reforma autorizou a leitura. A Contra-Reforma autorizou a leitura e a interpretação da Bíblia por todos os fiéis. A Contra-Reforma autorizou a leitura e a interpretação da Bíblia para todos os fiéis? Essa é a pergunta, beleza? Vamos passar para a próxima página, senhores. Temos uma imagem aí. Olharam a imagem? Bem rapidinho, tá no livro de vocês. Aí sim a gente vai para as questões. Olha só. A imagem retrata uma prática largamente realizada pela Igreja Católica e duramente criticada por Martinho Lutero no início do século XVI. Sobre isso, responda. Que prática era essa? A venda de indulgências. O que são indulgências? Lembra que eu falei que as pessoas elas eram condicionadas, por exemplo, a comprar um lotinho no céu para poder conseguir a salvação? Então, tinha gente também que comprava indulgências. Indulgências plenárias ou relíquias era uma forma da galera pensar que elas poderiam também conseguir a sua salvação, né? Que teriam os seus pecados perdoados. Então, por exemplo, a restrição, a venda de uma lasquinha da cruz de Jesus Cristo, um manto de Maria. A galera vendia isso horrores, né? Obviamente falso, acreditando para ter lucro e enganando as pessoas. E essas pessoas que compravam acreditavam que poderiam ter os seus pecados perdoados. Olha que absurdo. B. Segundo a igreja, o que ela garantia aos fiéis? O que ela garantia? As indulgências garantiam o perdão dos pecados e a salvação para os fiéis. Elas garantiam o perdão dos pecados e a salvação para os fiéis, tá bom? Por que Lutero criticava essa prática? Então, assim, Lutero criticava a prática porque ele percebia que tinha uma corrupção dentro da Igreja Católica, tá? Ele começou a perceber que isso era errado, né? Que não era o correto a fazer. Então, ele estava chamando de corrupção, que a salvação se dá pela sua própria fé, não pelas suas compras e vendas, por exemplo, de objetos religiosos, tá bom? 2. As reformas protestantes, tá? Estamos na 2, sim. As reformas protestantes do princípio do século XVI, entre outros fatores, reagiram contra. Vamos marcar aí, qual que os senhores marcariam?
Vamos dar um tempinho aí para os senhores. A, B, C, D ou E? Muito bem. Letra A. A venda de indulgências e a autoridade do Papa, líder supremo da Igreja Católica. É a letra A, tá bom? 3. Vamos passar para 3. A gente vai para a questão 3 e questão 4, da página 129. Escolha a alternativa que completa corretamente os espaços. Vamos lá. Entre as principais doutrinas luteranas, podemos citar a justificação pela fé, o sacerdócio universal dos fiéis e o livre exame da Bíblia. Então é a letra D. 4. Tomás Mützer liderou os anabistas camponeses que, inspirados nas teses luteranas, passaram a confiscar terras, inclusive da nobreza, rompendo com a estrutura feudal. A atitude de Lutero, propositor da reforma, frente ao anabatismo foi de oposição ou apoio? Vou falar para vocês que é oposição. Então a gente pode ter ou a letra B ou a letra D. Qual que vocês vão marcar? Muito bem, Júlia. Letra B. Oposição, pois via neles uma ameaça à ordem que seus protetores na nobreza defendiam. E aí a gente vai para a última página, que é a questão 5, da página 130. Olha só. Ao contrário da Igreja Católica, João Calvino e seus seguidores não condenavam a obtenção do lucro. Para ele, as pessoas poderiam acumular recursos por meio do trabalho para o qual tinham vocação. Por isso é possível afirmar que as ideias calvinistas têm afinidade com letra A. O comunismo? Gente, eu falei alguma coisa sobre o comunismo na minha aula? Então a gente vai descartar. Letra B. O capitalismo, pois eles pregavam que as pessoas deveriam usar o dinheiro conseguido com o trabalho para a glória de Deus? Correto, tá? Letra B é o correto. Por que não pode ser a C? Já que eles ensinavam que o lucro conseguido deveria ser doado para as igrejas? Não era isso que eles pregavam, tá? Os bens que você tem são os bens que você tem. E o cristianismo primitivo não faz referência. Quando ele faz esse contexto aí do cristianismo primitivo, ele tá falando lá, por exemplo, de Roma, tá bom? 6. A gente tem um textinho. Em público, o humor de rei continuava a variar. Ele fez uma visita à rainha quando ela ficou doente e tratou-a com muita gentileza. No entanto, cortesãos experimentados sabiam que, juntamente com seus explosivos acessos de raiva, o rei Henrique também tinha uma enganadora capacidade de dedicar um tratamento polido àqueles que estava prestes a destruir. Ixi, eu não passei para vocês, né? Vou passar aqui, desculpa. Agora sim. A gente vai ver quais os itens aí estão corretos e somar, fazer somatória, tá bom? Vamos lá. O rei Henrique VIII ficou conhecido por seus relacionamentos conturbados e por ter rompido com a Igreja Católica para fundar a Igreja Luterana. Ele fundou, mas foi anglicana. Tá errado. 2. Um dos motivos do rompimento de Henrique VIII com a Igreja Católica foi a sua tentativa de se divorciar de Catarina de Aragão, sua primeira esposa. Correto. O rompimento com a Igreja Católica possibilitou que o rei não pagasse mais impostos a Roma e passasse a controlar as propriedades da Igreja na Inglaterra. Correto. Na atualidade, o chefe da Igreja Anglicana continua sendo o monarca da Inglaterra? Correto. A soma é 14, tá? A Rainha Elizabeth II, que é a Rainha da Inglaterra, ela é chefe política e chefe religiosa, tá? A religião é a mesma. 7. A Reforma Católica, também conhecida como Contra-Reforma, foi um movimento de reação ao avanço protestante na Europa. Entre as medidas tomadas nesse período, podemos citar o fortalecimento da autoridade do Papa, a reafirmação do culto aos santos e à Virgem Maria, e a melhor preparação dos padres para o sacerdócio. Explique qual a intenção da igreja ao definir essas medidas. Essas medidas, elas priorizavam, elas tinham como ação primordial para que pudesse frear, né, fortalecer, na verdade, a Igreja Católica e frear essas perdas dos seus fiéis. Lembra que eu falei, a punição, a criação da Companhia de Jesus, que são os jesuítas que vão catequizar os índios, a proibição, por exemplo, de livros, da lista de livros, certo? É nesse sentido. E a perseguição aos hereges é uma forma de fortalecer a Igreja Católica com essas medidas, tá bom? Então a gente encerra aqui a página 130. Revisem, podem olhar aí o vídeo de novo com calminha, tá bom? É isso, galera.